É muito bom estarmos aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Seria melhor ainda se nós pudéssemos estar juntos aqui, mas infelizmente ainda não dá. Então vamos seguindo conforme o Senhor tem nos permitido. Eu quero que você na sua casa possa participar comigo dessa palavra. Em Jeremias capítulo 38, dos versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz o seguinte: E ocorreu que Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que o Jeremias está dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Um dos desafios maiores que nós temos é justamente permanecer firme. Uma das coisas que me agrada muito, e de lembrar de quando nós tínhamos o culto presencial, é o nosso querido pastor, quando ficava à porta, despedindo de todos, e ele falava para todos: fiquem firmes. Fiquem firmes. Para cada um que ele cumprimentava, se despedindo, fiquem firmes. Lembram disso? Certamente. São marcas da personalidade de cada um, que justamente faz a diferença. E é disso que a gente sente falta. Dessas marcas. E essa frase, apesar de simples, ela é muito profunda. E deve ser praticado por nós e buscado por nós todos os dias, incansavelmente. Porque o grande desafio que nós estamos vivendo, não só por conta de uma pandemia, mas também por conta da falta de caráter, de hombridade, falta de lealdade e vários outros princípios que constroem o ser humano de uma forma que faça com que a sociedade possa viver de uma forma coerente, de uma forma que louve e engrandeça a Deus, é justamente as pequenas coisas que nós vamos deixando de lado, pequenas atitudes que nós vamos deixando, que vai fazendo com que vá se desestruturando a nossa caminhada. E assim, fazendo com que os nossos passos fiquem falsos e não mais firmes. Eu quero que você possa acompanhar comigo aqui em Jeremias, no capítulo 38. Se você observar no versículos 1 a 3 que nós lemos há pouco, no versículo 2, nós temos claramente que Jeremias ele tinha uma mensagem, ele tinha um propósito. E diz assim: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá. Olha que mensagem aparentemente controversa. Olha que mensagem que vai de encontro à realidade daquele momento. Jeremias, ele estava, como se diz hoje, nadando contra a maré. Estava remando contra a força. E a força quem que era? Eram os conselheiros, era o povo que estava ao redor do rei. Jeremias estava vivendo numa cidade onde ela estava sendo sitiada pelos babilônios. Babilônia iria, sim, entrar de encontro àquela cidade, iria destruir tudo. Porém, existia um conselho, partindo do próprio Deus, que estava usando um homem para que fizesse o contrário do que o rei queria fazer. Porém, Jeremias, ele tinha uma verdade. Ele tinha uma mensagem. Ele tinha algo, ele tinha que se firmar. E qual era o objetivo? E qual era a base principal aonde Jeremias tinha que se firmar? Era em Deus. Ele tinha uma mensagem da parte de Deus para trazer para aquele povo e ia de encontro à realidade daquele momento. Muitas vezes, eu e vocês somos cometidos justamente em nadar contra a maré, remar contra ela. E isso é um desafio. E o esforço é tremendo. Eu sempre falo, eu tenho um filho de 6 anos.
E eu sempre digo que educar é cansativo. Porque todo dia, a todo momento, a gente tem que lembrar o Pedro das coisas que ele não deve fazer. E isso é constante, porque o mundo, as várias circunstâncias, o que ele assiste na televisão, mesmo que a gente filtre, cuide, coloque, mesmo que seja um canal onde que é voltado para criança, infantil, a gente percebe que ele está sendo assediado por vários princípios, várias colocações que não fazem da parte dos nossos princípios, como família. Não é o que eu e a Fernanda ensinamos. Então, nós constantemente, como famílias, em relação ao Pedro, estamos nadando contra a maré. E às vezes, nós nos sentimos cansados. Chega a noite, mais uma vez tem que lidar com uma situação, mais uma vez tem que responder alguma coisa. E meus irmãos, as crianças de 6 anos hoje indagam, questionam, perguntam, porque eles têm um acesso a informações que eu e você talvez não tínhamos antes. É muita informação. E ficar firme diante de uma verdade hoje é extremamente delicado. Mas temos que lembrar que essa única opção que nós temos de permanecer firme no nosso Deus é a que nós devemos seguir. É a nossa única caminhada, é a nossa única trilha, é o nosso único objetivo. Ficar firmes no Senhor. Viver essa verdade. Assim como Jeremias. Ele tinha a sua verdade. Ele sabia da verdade. Ele tinha da parte de Deus aquilo que Deus colocou para ele. E ele permaneceu firme. João capítulo 14, versículo 6, fala justamente isso. Que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que olhar para Jesus para poder caminhar, para estabelecer nele a minha verdade e seguir tudo nele. João capítulo 14, versículo 6. Mas continuando, para a gente poder acompanhar a trajetória de Jeremias, a gente consegue observar nos versículos 4 a 6 outra situação que nos faz pensar em como está a nossa caminhada. Como é que está a minha convicção? Então, os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava na parte do guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Quando a gente começa a nadar contra a maré, quando a gente começa a ir contra o sistema, contra os moldes desse mundo, vamos lembrar de Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Aonde ali, de forma que a gente pode resumir, que Jesus Cristo fala, que Deus fala assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, não se amoldem esse mundo. Nós temos que tomar todo o cuidado, porque as pequenas coisas, pequenos detalhes que vão vindo na nossa família, na nossa casa, que entram na nossa casa, podem ir minando verdades que para nós são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Temos que tomar todo o cuidado, porque se a gente ceder, nós vamos estar confortáveis diante dos homens, mas extremamente desconfortável diante de Deus. E se nós permanecermos firmes, convictos, guardando e retendo essa verdade, é certo que virão consequências em prol disso. E de encontro a isso. E a gente tem que aprender a viver essas consequências. Porque nós temos que entender que é melhor estar em maus lençóis com o mundo e de bem com Deus. É melhor eu estar em paz com Deus
do que eu me preocupar em agradar A, B, C ou D. Eu tenho que viver de uma forma que eu não me preocupe se o mal que vier sobre mim é porque eu estou cedendo ou não. Mas sim porque eu estou diante do Senhor extremamente firme. Uma das coisas que eu percebo que muitas vezes quando a gente vai passando e retendo e guardando essa verdade dos princípios da palavra de Deus, é justamente o preço que nós pagamos. No versículos 4 a 6, a gente percebe que Jeremias, no versículo 4, ele é mal interpretado. Então os líderes disseram ao rei, no versículo 4, este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem desse povo, mas a sua ruína. A primeira coisa que eu e você vamos enfrentar é ser mal interpretado. Por quê? Porque as várias ideologias, várias ideias que estão sendo colocadas e filosofias que hoje ouvimos, e diversas delas, até as mais absurdas e incoerentes, pessoas seguindo aquilo como verdade, vão vir de encontro. E vai tentar, de alguma forma, deturpar aquilo que eu e você cremos. Princípios básicos e simples serão, a partir daquele momento, mal interpretados. E assim nós seremos julgados como pessoas que não estamos contribuindo, pessoas que não estamos indo bem, pessoas que não estamos querendo o bem da maioria. Ah, não, mas se a maioria faz, eu tenho que fazer também. E se você está indo de encontro à maioria, então significa que você é a pessoa má. Você não é o cara legal, você não é a pessoa que vai fazer a coisa acontecer, porque precisa ter mais apoio a algumas ideias, algumas ações que estão sendo colocadas aí fora. E aí eu e você seremos pessoas mal interpretadas. Outra coisa que a gente percebe é que nesse versículo 4 também, que eles dão a entender que Jeremias está louco. Que Jeremias não está muito bem na cabeça. Por quê? Porque Jeremias, ele traça uma coisa que é um absurdo, render-se. Se render à nação que está atacando. Entregar-se. E isso vai totalmente de encontro. E aí, você analisando a situação, as circunstâncias ao redor, faz com que você pense, puxa, será que eu não estou sendo a pedra de tropeço, então, para que isso aqui ocorra e vá para frente? Porque se tem um monte de gente falando que tem que ser desse jeito e não daquele jeito, e assim é o preço. Começam a falar que a gente está fora da caixa, né? Fora da casinha. Nós somos loucos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz assim, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. A mensagem que nós trazemos, a mensagem que nós carregamos dentro do nosso coração, na força do Espírito Santo, de anunciar Jesus Cristo como a salvação e única solução para esse mundo, é dito como louco. Não podemos firmar as nossas coisas num único objetivo, num único caminho, num único... Não, temos que ter várias opções, porque se der errado aqui, a gente vai para lá. E isso vai sendo colocado de várias formas ao nosso redor. Pessimistas. Então, outra coisa que nós podemos muito bem ser taxados é de pessimistas. Em Mateus 24, quando Jesus Cristo começa a falar sobre as últimas coisas, uma das frases que ele usa é: esse é o princípio das dores. Se nós olharmos as coisas que estão ocorrendo ao redor,
como pequenos sinais, ainda que não são os sinais ali já pré-formados, que tipificam mesmo, e coisas que a gente pode ver, ainda que não são só deslumbres de sinais, e esses sinais, a palavra de Deus fala que são para os que creem, não é para o mundo lá fora. Os sinais são para os que creem, aqueles que acreditam nisso. Por quê? Porque esses sinais têm que trazer conforto e não desespero. Sabe por quê? Está vendo como a mensagem parece louca? Parece uma mensagem doida? Parece uma mensagem descabida? Porque quando eu paro para pensar que as coisas vão ficar pior ainda, porque é o princípio das dores, apenas o começo delas, eu tenho que pensar o seguinte, que a volta de Jesus está próxima. E esse tem que ser o maior anseio da igreja. A maior sede da igreja tem que ser a volta de Jesus. Para estar junto com o noivo. Para estar junto com ele na bodas. Para estar junto com ele festando. Esta é a nossa maior vontade. Estar com o nosso Deus. Estar com o nosso Senhor. Sem nada que nos atrapalhe. Totalmente livres. Por isso que lá em Mateus você vai observar essas duas frases. A mensagem ela é para os que creem. Esses sinais são para os que creem. Ele vai de encontro. E ainda você chegar e falar assim que as coisas podem ficar piores, porque é o princípio das dores. Me diga, em qual roda de conversa que você entrar com essas duas frases, em meio às circunstâncias que vivemos, que você não vai ser taxado como louco? E é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que ela deixa claro. Porque nós somos vistos como pessimistas. Assim como nós vimos no versículo 4, em Jeremias 38. Esse homem está desencorajando os soldados. Esse homem fica falando essas coisas, que nós temos que nos render, e os soldados não vão querer lutar, não vão ter ânimo para lutar. E é isso que a gente vai ouvir no dia a dia. Versículos 17 e 18 dessa história. Jeremias, ele vivencia algo interessante. Eu quero que os irmãos possam acompanhar comigo ali. Versículo 17 diz assim. Então Jeremias diz a Zedequias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão e nem mesmo você escapará da mão deles. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Jeremias, ele tem coragem. Mas sabe qual que é a coragem dele? Não é a coragem de bater no peito e ser turrão. Sabe o que é turrão? É uma pessoa teimosa. Não é isso ter coragem. Não, eu vou ficar aqui com a minha verdade, eu não vou me reduzir. Não, eu vou ficar aqui que eu vou fazer. Não é isso. Sabe qual é a coragem de Jeremias? Sabe qual é a coragem dele? Temer a Deus. Essa é a coragem deles. Esta é a coragem de Jeremias. Ele temia a Deus. Ele não temia homens. Ele temia a Deus. Ele sofria e sofreu naquele momento muito escárnio por conta das mensagens que ele teve que levar ao povo. Um pouco antes do cativeiro e durante o cativeiro, ele teve que levar algumas mensagens muito duras, muito difíceis ao povo. E é até mesmo muito difícil de se falar, de se pronunciar. E o que movia Jeremias a continuar firme na convicção de permanecer falando o que ele tinha que falar, era justamente isso. E sabe como que eu constato isso nesses dois versículos? Porque Jeremias, após falar
tudo o que ele tinha aqui para falar. Ele foi levado, foi descido num poço, até o fundo. Já viu aquela expressão? Chegou no fundo do poço. Foi o caso de Jeremias. Chegou no fundo do poço. E no fundo do poço, não tinha água. Só tinha lama. E após ele passar por isso, ele foi tirado de lá. Passado algum tempinho, o rei chamou ele novamente e falou assim: Jeremias, você é o profeta de Deus. Me dê mais uma palavra de ânimo. E isso está tudo no texto, desse capítulo 28, desde o versículo 1 até o último versículo. Até o versículo 28. E o rei falou assim: Jeremias, vem aqui novamente. E Jeremias tinha saído há algum tempo, fazia pouco tempo que tinha saído do poço. E o rei falou assim: me dê mais uma palavra. Aí Jeremias olhou para ele e falou assim: eu não. Se eu te falar o que eu tenho para falar, o senhor vai me matar. E aí o rei jurou: não vou te entregar aos babilônios, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou te matar, não vou te bater, não vou te surrar, não vou pegar tua família, não vou fazer nada. Pode falar. E aí, Jeremias, lá nos versículos 16 e 17, como a gente leu, 17 e 18, como a gente leu agora há pouco, foi lá e repetiu de novo o que ele tinha para dizer. Mesmo tendo passado pelo que ele passou. Mesmo sabendo que ele podia morrer. Ele ainda continuou firme na sua mensagem. Naquilo que ele tinha para entregar. Sabe o que eu acho mais interessante? Que negociamos nossos valores, nossos princípios, às vezes até mesmo sem passar por nada. Só o fato da gente, muitas vezes, ter a suspeita de um mal que possa vir sobre nós, por mantermos postura e posição, ficar firme, muitas vezes já cedemos. Só de ouvir falar que podemos passar algum mal. Só de ouvir falar que a nossa família pode estar entrando em uma má ou pior em algum momento, por conta de princípios de Deus que temos que manter em nossas vidas. Ter caráter cristão. Princípio cristão. Lembrando lá de João capítulo 14, versículo 6. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso disse-lhe Jesus. E é isso que eu e você devemos que permanecer retos, firmes, diante, no foco e no objetivo de ser aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem. Eu quero te agradecer porque o Senhor lá no passado levantou um homem como esse, que nos traz exemplos tão grandes, Pai. Queremos ser pessoas que agradem ao Senhor, Pai. Queremos ser pessoas que sejam firmes, Pai. Queremos ser pessoas que louvem e engrandeçam o Teu nome. Derrama a Tua graça, Pai. Derrama Teu amor sobre cada vida, sobre cada um que talvez lá na sua casa está de repente ali de uma forma simbólica levantando a sua mão e falando: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso ser firme. Eu preciso ter coragem, Deus. Mas não para ficar enfrentando e debatendo com pessoas. Mas ter coragem para temer ao Senhor. Eu preciso ter coragem para temer aos seus princípios, a sua vontade. E só a ela me render. Santo Deus, coloca as suas mãos e derrama a sua graça sobre essas vidas, Pai, que decidem, nessa manhã, Pai, falar aos corações de si mesmos, Pai, para que possam ser firmes. Santo Deus, move o Teu Santo Espírito, Pai, quebranta os corações e faça com que cada um tome a sua decisão, Pai, que é diante do Senhor e não dos homens. Que é para o Senhor que vale a pena e não para nós, Pai. É isso que te colocamos e te agradecemos por essa tão rica e maravilhosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe.